Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Palavra do Reino. Nele você encontrará cortes de pregações que vão edificar a sua fé e que vão te aproximar ainda mais de Deus. Aproveite e já se inscreva em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos para a palavra. Glória a Deus. Nós vamos passar o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. E nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante. E eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio. E eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, né, isso também nos ajuda a memorizar as Escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto. Clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, né, a um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje, Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor, para esse frio, né? Verão e inverno, aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, né, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal? Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, né? Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, né, ela não se aplica apenas a uma semente literal como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não, é uma lei espiritual. E ela não se limita a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas, não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos tem uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus, não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido, nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. Mas na época o Senhor falou comigo, eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou, eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos, a gente vivia em comunidade, repartia o que tinha no início. Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né? Porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou, eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então desde pedágio na época, não tinha cobrança automática, eletrônica, a gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei, olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. É a lei, é aqui o acordo. Mas quando estiver cheia, nós vamos torrar isso tudo em brinquedo. Então vocês vão lavar a alma, vão sair do nível 1,99 para algo melhor. Pensa na ansiedade das crianças, chacoalhava a lata, media o peso, né? Não podia abrir, mas a gente foi depositando, eu não sei quantos meses passaram, mas foi dentro do ano, não levou o ano todo. E um dia a lata finalmente encheu, né? Eu lembro que meu filho falou assim, ó, já quase não faz barulho. Eu dizia, não, encher é quando não couber mais. Então o dia que não cabia assim mais nenhuma, eu falei, nós vamos abrir. E agora esse investimento foi feito para vocês. Eu queria que eles entendessem, eu quero economizar, gastar depois. Só que eu fui muito ingênuo. Eu olhando o tamanho daquela lata, eu achei que tinha muito dinheiro. Em vez de abrir e contar primeiro, eu já comecei, quais os planos de vocês? Israel, o que você quer fazer com a sua parte?
Ele falou, pai, ele era garoto e o que estava na moda para as crianças da época era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou gastar minha parte e comprar uma pista inteira com os carrinhos da Hot Wheels. Falei, legal. E você, Liz? Aí minha filha disse, papai, eu quero uma coleção, né? Eu brincava que eram as bonecas flexíveis da Polly, né? Eu falei, muito bem, legal. E aí nós abrimos, é aquele mundaréu todo de moeda, gente, porque a maioria eram poucos centavos, né? Aquele mundaréu todo na época dava R$80. Eu não tinha noção do valor dos brinquedos, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. 80 na época era muito mais dinheiro do que hoje, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. Nessa época a gente já vinha nesse ritmo dos 2 anos e meio que morei em Irati, mas tínhamos acabado de mudar para Curitiba e eu fui com eles na loja. A pista Hot Wheels que meu filho queria, R$160. Só a dele era o dobro do que tinha de moeda. A coleção da Polly que minha filha queria, o mesmo valor. Ou seja, a gente só tinha 1/4 daquilo, né? Eu não tinha condições de alimentar bancar o sonho deles. Eu não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Envergonhado, eu falei, ainda não dá para comprar. Nós vamos voltar para casa. Os dois ficaram muito frustrados. E eu fui falar com Deus. Falei, Deus, a culpa é minha. Toda minha, não é sua. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito ingênuo. Eu não devia ter feito isso com as crianças. Eu estou procurando ensiná-los. Mas esse ensino tinha que ter uma conotação boa. Eu falei, se a gente levar 4 vezes o tempo que levou para estocar isso, eles vão ficar muito desanimados. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho a menor condição, de bancar esses brinquedos. Eu comecei a orar a respeito daquilo. E eu lembro que um dia uma pessoa me procura e falou, olha, senti Deus te dar uma oferta, mas isso é para a sua família, não estou dando com nenhuma outra direção. Me deu R$50. Eu ergui a mão para o céu, dei glória a Deus. Eu tinha um compartimento secreto na carteira que era dinheiro para não ver e não gastar com outra coisa. Coloquei ali, falei 130, já dá quase a pista. Eu orando pelo resto, Nos próximos dias não aconteceu nada. Mas um dia eu estava com uma outra pessoa e o Espírito Santo falou, pega aqueles R$50 que você escondeu na carteira e oferta na vida dele. Falei, Deus, eu estou tentando juntar o dinheiro dos meus filhos. O Senhor disse, mas esse dinheiro você vai semear na vida dele. Eu pensei, puxa, estou sendo egoísta, de repente estou querendo que meus filhos tenham brinquedo de luxo. Na época isso era coisa de luxo para a gente. E de repente o cara não tem o que comer, está precisando pagar conta. O Espírito Santo falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, o senhor vai tirar dos meus filhos para dar para os filhos dele? Apenas obedeça. Eu falei, Deus não é justo, apenas obedeça. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu dei com indignação, com raiva. Falei, vou obedecer. Falei, vou tentar ficar alegre depois, porque agora eu não consigo. Mas algo que eu já aprendi com o tempo, você não precisa entender Deus. Você precisa apenas acreditar nele. E eu ofertei e falei, olha, isso não é para você comer nem pagar conta. Você precisa comprar brinquedo para os seus filhos. Ok, pastor, obrigado. Achei que a coisa tinha acabado aí. Não muito tempo depois, eu fui com toda a minha família na casa dessa pessoa para nós termos uma refeição. E quando chegamos, estava todo mundo à mesa, os filhos dele vieram me agradecer os brinquedos que eu tinha dado para eles, na frente dos meus filhos. E o pior, o menino, eles tinham também um casal assim como eu, o menino diz, olha, peguei a minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu pensava, não falem em Hot Wheels. A menina diz, não, o meu foi aqui em boneca da Polly. Eu pensando, não fala na Polly. E meus filhos me olhando com aquele olhar fulminante. Tipo, não tem dinheiro para o nosso Hot Wheels e Polly, está dando para os filhos dos outros. Teve uma hora que a família saiu da sala, nós ficamos sozinhos. Eu falei, calma, muita calma essa hora. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, a hora que a gente estava sozinho, na hora de ir para casa, pai, mas a gente está esperando comprar. Não, eu falei, os R$80 de vocês estão lá, eu não mexi. Falei, isso é um outro dinheiro que o papai ganhou, que ia juntar para o de vocês, mas foi Deus que mandou dar. Então Deus que pegou o nosso dinheiro. Falei, agora eu vou ficar de bem na fita e Deus vai ficar de ruim, E a hora que eu falei isso, falei, não, gente, vocês têm que pensar que Deus é sabido. Gente, não foi uma coisa planejada, foi improviso do momento. Aí eles, como assim? Falei, olha, pensa, nós não estamos querendo Polly Hot Wheels? Sim. A gente tem condições? Não. Mas tem uma lei espiritual, que é a lei de semeadura e ceifa. Então, tudo que você planta, você colhe.
Falei, Israel, lembra aquela experiência que você fez lá da escola que plantou feijão? O que é que nasceu? Ele, vagem. Falei, ok, o que tinha dentro da vagem? Não sei, pai, nós não abrimos. Feijão. Ah, tá. Falei, planta feijão, colhe feijão. Planta milho, colhe milho. Falei, olha o que Deus fez quando a gente está orando sem ter condições de ter Poli e Hot Wheels. Ele mandou a gente plantar o quê? O que eles compraram? Aí os dois me olharam empolgados, Poli e Hot Wheels. Falei, quem planta Poli e Hot Wheels vai colher o quê? Eles, Poli e Hot Wheels. Falei, é isso. Aí eles saíram felizes, falei para Deus, te vira. Agora é contigo. Pastor, o senhor mandou Deus fazer? Não mandei nada. Naquela hora, sem ter pensado, eu lembrei de uma lei espiritual. Uma lei que nos governa. Uma lei que eu já tinha experimentado o suficiente para saber que funcionaria. Alguns dias depois, estava pregando em outra cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma conferência, então tinha 2 palavras à tarde com break rápido e depois um intervalo maior entre da tarde e a da noite. No break da palavra da tarde, um irmão me aborda, eu estava do lado do pastor da igreja, fala, pastor, o senhor poderia me ceder a chave do seu carro? Eu falei, eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro ou com o meu carro? O pastor só me deu um sinal assim, ó, fica tranquilo, entrega. Eu falei, você vai devolver? Ele falou, vou, pastor, eu trouxe uma coisa para você, não queria entregar na frente de todo mundo, então eu já quero guardar no carro. Eu falei, ficaria mais fácil se você explicasse antes. Aí brinquei com aquilo, não vi o que era. No intervalo entre a tarde e a noite, fui para a casa que eu estava hospedado, tomar um banho, e quando cheguei lá, lembrei, abri o porta-mala, tinha 2 pacotes, né, de presente, embrulhado para presente, mas o embrulho era de loja dessas de brinquedo, de criança. Peguei as 2 sacolas com as 2 coisas. Quando passei na sala, Kelly e as crianças tinham me acompanhado, mas tinham ficado na casa na sessão da tarde. Falei, todo mundo para o quarto, reunião de família. Quando eles entraram, eu já tinha aprendido a história de não prometer o que você não sabe. Então eu falei, olha, alguém entregou isso para o papai agora, eu acabei de pegar, ainda não sei o que é, mas como eu vi loja, embrulho aqui de loja de brinquedo de criança, pode ser que seja para vocês. Pode ser que alguém só aproveitou o papel. Vamos descobrir junto. Eu lembro que o Israel pegou, olhou e falou, claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Falou, esse aqui é meu, esse aqui é seu, Liz. Quando ele abriu o pacote dele, o que era? A pista Hot Wheels que ele queria. Não era outra, era a que ele queria. Quando a Liz abriu, o que era? A coleção da Poli que ela queria. Detalhe, a gente nunca falou isso para ninguém. Os dois olharam para mim, pai, do jeito que o senhor falou. Quem planta Poli e Hot Wheels. Poli e Hot Wheels. Eu poderia te contar inúmeras histórias e testemunhos de coisas que vivemos ao longo dos anos e que puderam ter um impacto didático, pedagógico incrível na vida dos meus filhos. Mas me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte, nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga, colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho, planta trigo, vai colher trigo, planta Hot Wheels e Poli, vai colher Hot Wheels e Poli, né? Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Então, você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa, não depende de ser crente ou não. Jesus disse, por exemplo, qualquer que disser no seu coração, e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte, levanta-te e planta-te no mar. Ele diz, se falar crendo, vai acontecer com ele. Então assim, de novo vou dizer, sobre a questão das palavras, isso é assunto para o ensino de outro dia, mas Jesus diz, falou crendo, vai ter resultado, e ele diz qualquer. Ele não falou, olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz, é com qualquer pessoa. Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não.